Boa noite, igreja. A paz. Sejam muito bem-vindos a você da Dunamis, você que é membro da Dunamis. Seja muito bem-vindo, você que está nos visitando, que chegou até a gente através das redes sociais, recebeu um link de um amigo para assistir o nosso culto. Seja muito bem-vindo. Espero que o Senhor fale profundamente ao Senhor, da mesma maneira que Ele falou ao meu coração. Talvez você estranhe um pouquinho, né, esse modelo de culto, esse modelo de pregação. Não é o nosso normal, mas a gente está arrumando nossa casa, ela está ficando bonita. Daqui a pouco a gente vai estar junto, daqui a pouco a gente vai estar cultuando junto, num ambiente que está sendo preparado com muito carinho para você, com muito amor, e eu tenho certeza que todos vão gostar. Essa semana eu orei bastante ao Senhor para que Ele me dissesse exatamente o que eu precisava falar para a igreja. E fui ver uns livros que eu tinha, e eu achei um livro que foi presente de uma amiga minha, da Flavinha, né, que eu já tinha lido há um tempo atrás, e por incrível que pareça, o que mais me chamou a atenção foi o título. Né? O título saltou aos meus olhos, e na hora que eu li esse título, automaticamente eu lembrei de um livro da Bíblia. Né? E o tema dessa pregação seria o mesmo título desse livro. Seria Deus no Banco dos Réus. Mas não se preocupem, não é uma releitura, né, do livro do C.S. Lewis. Né? É uma leitura, sim, de um outro livro menor, mas muito mais importante do que a obra de C.S. Lewis. É uma leitura do livro de Malaquias. Malaquias é um livro interessante, ele é curtinho de ler, 4 capítulos, e cujo tema central é o culto a Deus. Ele é um livro que ele foi escrito 400 anos, né, antes de Jesus se fazer carne, né, antes de Jesus vir à Terra. Ele funciona como o último memorial de um povo que começava a perder a exclusividade do coração de Deus. Né? Era um povo que, há um tempo atrás, estava acostumado a viver tempos de grandes milagres, com Moisés, com Elias, né, com Eliseu. Um tempo que já tinha ficado para trás há muito tempo, um povo que já tinha visto as reconstruções na época de Neemias, de Esdras, né? Mas que aos poucos foi se esquecendo disso. Tanto que Malaquias, na maioria dos teólogos, né, vão concordar que ele é escrito mais ou menos 100 anos depois do tempo de Esdras e Neemias. E ele é escrito para um povo que estava vivendo algo que a gente costuma ver hoje em dia, né, que eu gosto de chamar de síndrome do crente cansado. O que seria a síndrome do crente cansado? Sabe aquele cara que o pastor chega para ele e fala assim, vamos fazer tal coisa? O pastor Marlon é mestre em falar isso, gosta de fazer coisa, gosta de uma pintura, gosta de lavar uma igreja, ele gosta desse tipo de coisa. E o pastor chega para esse cara, cheio de ideias, cheio de coisas, e ele fala assim, isso não vai dar certo não. Não, eu já fiz isso. Não, já tentei fazer isso há um tempo atrás e não funcionou. Ou pior, aquele que encontra com um novo convertido, né? Aquele que encontra com um cara que acabou de aceitar Cristo e o cara está queimando, o cara está vibrando, o cara está contando todos os milagres, tudo aquilo que Deus tem feito de transformação pessoal nele, tudo que Deus tem feito através da vida dele, através das pessoas que estão o cercando, e ele fala para o cara assim, que bom, cara, vive isso aí, porque daqui a pouco passa. Então, esse seria o crente cansado. E é mais ou menos isso que o povo de Israel estava vivendo naquele tempo. Eles já tinham vivido tudo isso no passado, eles conheciam toda essa história, eles conheciam tudo aquilo que Deus tinha feito, só que eles estavam meio que deixando de lado
Ah, eu já sei o que acontece, eu já conheço Deus, Deus é assim, Deus é assado, Deus faz dessa maneira. Eles viviam todas as suas rotinas religiosas, mas não queimavam mais como deveriam. Cultuavam por cultuar, adoravam por adorar, criam apenas porque foram criados daquela forma. E essa frieza não partia de baixo para cima, ela contaminava todo o povo, desde os sacerdotes até o mais simples. É mais ou menos como se hoje, né, no nosso culto online, as pessoas não tivessem realmente voltadas para o que está acontecendo aqui. É como se os pastores se desdobrassem, é como se tudo que você ouviu antes aqui, os louvores que tocam profundamente o coração da gente, os louvores que mexem a palavra do Dunamis News, aquilo que está sendo ministrado aqui, acontecesse ao mesmo tempo que você está mais preocupado com os stories, com o que está lá no WhatsApp. Se você tivesse a televisão ligada no YouTube, o culto acontecendo e sua cabeça estivesse em outro lugar. Então você tira uma foto, diz que está legal, mas você realmente não está vivendo aquilo. E é mais ou menos isso que aquele povo vivia. Eles estavam até indo lá para o culto, eles estavam assistindo, né, estavam vivendo a cerimônia toda, mas aquilo não queimava mais em seus corações. Aquilo não fazia mais diferença no coração deles. E é nesse contexto que surge Malaquias, cujo nome quer dizer meu mensageiro. E sem a preocupação de contextualizar sua mensagem no tempo e no espaço, sem se preocupar em falar em seus antepassados ou qualquer tipo de currículo que o garantisse, e por isso alguns acreditam que esse era um pseudônimo de algum anjo enviado para entregar uma mensagem dos céus ou alguma outra coisa parecida. Mas eu creio, assim como alguns outros, que simplesmente ele havia nascido com um coração que ardia pelo Senhor e seu único objetivo era falar dele. Talvez por isso a gente não tenha grandes referências de quem foi Malaquias, de seu passado, né, seu histórico, porque seu único objetivo era entregar essa mensagem do Senhor. E é um livro, como o próprio título dessa pregação diz, que coloca o povo em uma espécie de julgamento, um julgamento com Deus, né? Onde Deus está no banco dos réus, onde Deus faz uma declaração e o povo se volta para Deus com questionamentos, com perguntas. Uma semente havia sido plantada naquele povo, uma semente havia sido plantada no coração daquele povo, e que Jesus iria combater 400 anos mais à frente, né? A religiosidade dos fariseus e o ceticismo dos saduceus. A religiosidade daqueles que eram conhecidos por defender a lei e a falta de fé no poder espetacular e sobrenatural de Deus que um outro povo vivia. E lendo isso, eu lembrei de um outro texto, que está lá em Mateus, capítulo 15, do verso 8 ao 13, eu coloquei aqui para a gente ir mais rápido, que diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram e perguntaram: Senhor, sabe que ofendeu os fariseus? Sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos, conduzindo cegos. Se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Então, igreja amada, você pai, você mãe, você sacerdote da sua casa, a semente da religiosidade e da falta de fé que você pode estar plantando hoje na sua casa, na sua família, quando vive uma vida dupla, quando você não vive exatamente aquilo que Jesus nos ensinou a viver, aquilo que Jesus nos convence
né, a viver, aquilo que a sua palavra nos guia, aquilo que a sua palavra nos transporta para viver, você começa a viver uma vida dupla. Uma vida que é muito bonita na igreja, uma vida que é muito ativa na igreja, uma vida que é muito linda para que os outros vejam. Você talvez seja até uma referência para outras pessoas, né? Quando eles estiverem trabalhando na igreja, quando estiverem adorando, no momento do louvor você levanta a sua mão, você pula, né? Você faz tudo como deveria fazer enquanto você está no ambiente da igreja. Mas fora desse ambiente você vive uma outra vida. E que talvez as pessoas que te conheçam em lados opostos da sua vida nunca cheguem a uma real conclusão de quem verdadeiramente você é. Isso é uma raiz que pode estar sendo plantada hoje no coração da sua família, no coração da sua esposa, no coração dos seus filhos, e que pode gerar consequências no futuro. Aquela raiz de incredulidade que foi criada no coração do povo hebreu, cerca de 400 anos antes de Jesus, foi fazer os sinais, foi fazer o eco, já com Jesus aqui. Talvez tenha sido uma das maiores guerras que Jesus enfrentou aqui na Terra. Talvez o grande desafio da igreja moderna hoje seja o mesmo de Malaquias e Jesus. Pessoas muito apegadas à forma ou à religião que ignoram a graça em detrimento da religião. Como os fariseus ou aqueles que querem anunciar uma graça barata, que beira a falta de crença em um Deus sobrenatural e que faz milagres até hoje. Apesar do título dessa mensagem ser Deus no banco dos réus, e você pode crer que Deus foi colocado contra a parede a fim de ter que dar explicações, o primeiro versículo, e talvez eu use como versículo-chave, né, dessa pregação, já resolve essa questão. Que está lá em Malaquias, capítulo 1, verso 1. Diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. E a palavra sentença aqui, ela tem justamente esse peso, que é algo que é doloroso. É doloroso não só para quem fala, não só para quem está pronunciando, mas principalmente para quem está recebendo. Ela tem um peso muito grande, é uma palavra muito forte. Então, não creiam que essa pregação ou essa ideia de colocar Deus no banco dos réus é algo que o povo teve o direito, né, de colocar Deus contra a parede e acusá-lo de algo. Não. Deus já apresentava sua misericórdia em se humilhar por amor. Muito antes de Paulo escrever Filipenses 2, em referência a Jesus, quando ele se humilha por amor e desce ao nosso nível para uma reconciliação conosco. E você me perguntaria, se Deus for o banco dos réus, que acusações ele haveria de se defender? Existem 8 perguntas no livro de Malaquias, e gostaria de conversar um pouco sobre elas hoje. Eu não vou conseguir falar das 8 perguntas, eu queria muito, mas a gente não tem tempo para tratar todas elas. Hoje eu vou falar de 3, pelo menos das 3 primeiras. Em outra oportunidade a gente vai conversar sobre elas. Mas onde é que você pode achar? Eu sei que você está aí no culto agora, junto com sua família, né, com sua namorada, e a sua Bíblia está aí do seu lado, né, está aí do seu ladinho, no telefone. Estou até abrindo aqui um espacinho para quebrar teu galho, mas eu sei que essa Bíblia está aí perto de você. Você pode abrir lá em Malaquias, você vai achar a primeira pergunta, lá em Malaquias 1, verso 2, que vai perguntar: de que maneira nos amaste? Capítulo 1, verso 6, de que maneiras temos desprezado o seu nome? Capítulo 1, verso 7, como podemos contaminar o sacrifício? Capítulo 2, verso 14, porque não dá atenção às nossas ofertas? Capítulo 2, verso 17, em que te enfadamos ou em que te cansamos? Capítulo 3, verso 7, como podemos voltar para ti? Capítulo 3, verso 8, em que te roubamos? E por fim, capítulo 3, verso 13, em que temos falado contra ti? Como eu disse, eu queria muito falar das 8, mas a gente não tem tempo e vai ficar para uma próxima oportunidade, voltar e falar sobre elas. Então hoje eu vou me pegar nas 3 primeiras perguntas, né?
E a primeira delas, que está lá no capítulo 1, no verso 2, diz assim: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Malaquias 1, capítulo 2. Não foi Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor, todavia amei Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz de seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Capítulo 1, versos 2 e 3. Ambos eram filhos de Isaque, ambos eram netos de Abraão, ambos teoricamente eram filhos da promessa, desde que Abraão deixou sua cidade para seguir a vontade de Deus. Mas Deus fala que eu escolhi como povo. Eu te escolhi, ó Jacó, como povo. E por isso, por terem tudo de mim, cresceram como crianças mimadas. Crianças mimadas, acostumados a ter de tudo e não lembrar daquilo que seus pais fizeram. Não fizeram por ele. Ele escolheu os hebreus ao escolher Jacó, assim como Jesus nos escolheu após sermos adotados pela rejeição dos judeus a ele, João capítulo 1, verso 12. Mas um outro texto me chama mais atenção para falar sobre isso. Está lá em Romanos capítulo 11, do verso 13 ao 17, diz assim: Dirijo-me especialmente a vocês, gentios. E uma vez que fui designado apóstolo aos gentios, enfatizo isso, porque desejo que, de algum modo, o povo de Israel sinta ciúme, e assim eu possa levar alguns deles à salvação. Pois se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa. Será a vida para os que estavam mortos. Se a parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é santa, e se as raízes da árvore são santas, os ramos também serão. Mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel, foram cortados, e vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. Ainda hoje, ao passar por lutas e provações, focamos em nosso umbigo, em nossa vaidade egoísta e perguntamos a Deus como Ele realmente pode me amar. Realmente o Senhor me ama? E se nesse momento estou desempregado, se meu casamento acabou, se meus filhos não me respeitam, ou se perdi alguém que realmente amo, como realmente você pode me amar, Deus? Como realmente eu posso ter certeza que Ele me ama? Uma vez que eu tenho enfrentado todos os tipos de luta, todos os tipos de desafios, todos os tipos de provas, e que por muitas vezes eu não vejo um ímpio passar. Por muitas vezes eu não vejo aquele que não crê passar. E você deveria entender perfeitamente os versículos que eu citei acima. Que toda prova de amor de Deus está em se reconciliar conosco através de Jesus Cristo. O problema é que nós estamos esperando sacrifícios muito maiores que são impossíveis de ser feitos, porque o sacrifício supremo já foi feito. Nós queremos que Deus faça cada vez mais por nós e tudo aquilo que Ele podia fazer por nós já foi feito. Tudo mais é acessório. O sacrifício maior, a demonstração de amor maior já foi feita. Já foi cumprida na cruz do Calvário. E até hoje nós continuamos questionando, assim como aquele povo ficava questionando Deus. Como eu posso saber que Tu me amas, Deus? Porque as coisas não têm acontecido da maneira que eu quero. Porque as coisas não têm acontecido da maneira que eu pretendia que acontecesse. E por muitas vezes nós ignoramos os reais motivos dessas coisas não estarem acontecendo. Você deveria se perguntar por que eu estou desempregado realmente. Quantos currículos eu entrego diariamente? O pastor Felipe pregou aqui há um tempo atrás. Eu não lembro a quantidade que ele dizia que deveria entregar de currículos, mas era algo absurdo. Que somente a partir daquela atitude, ele começaria a realmente discipular aquela pessoa para saber se aquela pessoa realmente queria um emprego. Né? Quantos cursos eu busquei, quantas vezes ao invés de eu ficar navegando na internet à toa, procurando stalkear outras pessoas, né? Acho que é stalkear, gente, não estou muito acostumado com esses termos.
Mas em vez de ficar procurando coisas na internet, procurando besteira, jogando Candy Crush, jogando CS, fazendo qualquer coisa desse tipo, em vez de eu estar preocupado com tudo que existe de acessório na internet, eu não estava realmente servindo a Deus. Eu não estava realmente buscando a Deus. Eu não estava realmente procurando agradá-lo, procurando fazer algo que acrescentasse. E eu falo isso só da maneira espiritual, não. Eu estou falando isso da maneira profissional também. Principalmente da maneira profissional agora. Quantos cursos gratuitos você fez nesses 3 meses de pandemia? E olha que não são poucos, tem muitos por aí. Quantos dias você tem se dedicado a estudar? Quantos dias você tem dedicado a ler, a estudar inglês, francês, espanhol, alemão? Quantos dias você tem se dedicado a estudar um pouquinho mais para a fim de se aprimorar para um novo momento que vai acontecer dentro em breve com essa reabertura do mercado? E você está culpando Deus porque está desempregado. Você está culpando Deus porque não conseguiu o emprego que você queria. Mas eu tenho certeza que as oportunidades estão aí. Você precisa só se preparar, precisa buscar mais. Então, eu quero que nesse momento você reflita realmente de quem é a culpa de você estar desempregado. Se é sua ou se é de Deus. E se eu for falar de casamento então, o sermão acabaria aqui. Aí não teria 2 horas, 3 horas, seria pouco para falar. Pois ao questionar Deus sobre o seu casamento, talvez você tenha tempo para pensar o quanto você foi responsável pelo fim dele. Ou o quanto você está sendo responsável por caminhar para o fim desse casamento. Por vezes o casamento ele acaba muito antes de começar. A gente costuma dizer que o casamento ou o divórcio começa no namoro. Né? Realmente, você esteve atento a tudo que Deus te falou enquanto você estava solteiro? Você estava realmente atento para tudo que Deus te falou enquanto você estava procurando alguém para casar? Eu sei que pode parecer uma palavra dura falar isso, mas dificilmente eu vejo homens e mulheres que não respeitam pais e mães respeitarem esposas, respeitarem maridos. Então realmente é muito fácil agora você botar a culpa em Deus. Deus, você não me ama, meu casamento está acabando. Mas quando realmente você tinha que buscá-lo, se você tinha que orar, você tinha que colocar o seu joelho no chão, para entender o momento certo das coisas acontecerem, você estava mais preocupado com a festa, você estava mais preocupado com o noivado, você estava mais preocupado em sair da casa do seu pai ou sair da casa da sua mãe. E agora é mais fácil você culpar a Deus, é mais fácil você culpar outra pessoa. E vai muito além disso. Um dia estaremos de frente para Deus. Um dia estaremos lá com Deus e Ele vai abrir o nosso Facebook e vai mostrar toda a nossa vida. E você vai chegar para Ele e falar assim: Deus, eu me divorciei por causa disso, 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 disso. E Ele pode virar para você e falar assim: realmente eu sei disso. Mas eu tenho uma pergunta só para te fazer. Você realmente fez tudo o que estava ao seu alcance para salvar o seu casamento? Você realmente fez tudo aquilo que você poderia fazer para salvar o seu casamento? A respeito do seu marido e da sua esposa, eu já sei. Mas e de você? Faz uma reflexão agora, interna. O que você tem feito para salvar o seu casamento? É muito fácil culpar Deus. Salmo 116, verso 15. O Senhor se importa profundamente com a morte dos seus fiéis. Ou numa versão que as pessoas conhecem mais, preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa no sentido de sofrimento, de valor. Deus se importa e sofre com a morte de cada um dos seus filhos. Então não pense que Ele não se importa com a sua dor. Eu sei que eu posso estar falando com famílias enlutadas nesse momento. Famílias que estão passando por problemas por causa dessa pandemia, de tudo que está acontecendo. Mas não pense em momento algum que Deus não participa do seu sofrimento. Não pense em momento algum que Deus não participa da sua dor. Pois Ele mesmo, Deus, se fez carne e habitou entre nós. Teve medo,
teve frio, conheceu a angústia e a morte. Então ele sabe exatamente o que está passando no seu coração. E em nome de Jesus, que o Espírito Santo traga todo o conforto e toda a consolação que você precisa. Mas você passar por isso não diminui em nada o amor dele por você. Não diminui em nada a prova de amor dele para você. Isso me leva à próxima pergunta. Malaquias, capítulo 1, verso 6, perguntaria assim: de que maneira temos desprezado o seu nome? O texto bíblico diz assim: o filho honra o pai e o servo, e ao Senhor: se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros: ó sacerdotes que desprezai o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? A resposta: pão mofado no templo, animais doentes e defeituosos oferecidos como sacrifício. Os sacerdotes mais preocupados com o seu quinhão do que com a adoração ao Senhor, infiéis em tudo. E essa é uma pergunta que não fala diretamente do povo, mas do sacerdote, daqueles que deveriam ser os guias para que todos que conhecem adorassem ao Senhor. Seria muito fácil jogarmos agora toda a responsabilidade nos pastores. É claro que os pastores e líderes têm essa responsabilidade, mas hoje, da mesma forma que o acesso é livre a Deus Pai, através de Cristo Jesus, a responsabilidade com a adoração a Ele também é compartilhada. Pastores e líderes têm que ser exemplos, sim, e em momento algum eu vou falar o contrário disso, ou você aqui na igreja vai ver qualquer pessoa dizendo isso. E muitos pagam um preço muito alto por isso, mas é um preço muito bem pago. Aqui na Dunamis nós pagamos com muito gosto, com muito amor esse preço. Nós aceitamos esse preço, choramos por esse preço e não abrimos mão dele por um momento sequer. Hebreus capítulo 13, verso 15 e 16 diz assim: assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, fruto dos lábios que proclamam seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem, de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Aquele povo ao qual Malaquias se referiu estava mais preocupado com a forma de se fazer. O mais importante era sacrificar, o mais importante era ter pão no altar. Como hoje podemos encontrar pessoas dizendo que o mais importante é voltar aos cultos presenciais, é voltar às reuniões em DGs ou qualquer coisa desse tipo, quando na verdade nosso foco é deixarmos no nosso altar puro. Não deixar que nenhuma coisa imunda o toque. E para isso só precisamos manter os olhos em Jesus. E se você precisa de alguma motivação para falar de Jesus, que não seja o próprio Cristo, tenha certeza que você já não tem desprezado todo dia a mensagem de reconciliação que Ele tem com você. Se hoje eu preciso de algo mais para eu poder falar do amor dEle, para eu poder pregar o Evangelho dEle, para eu poder pregar as boas novas de Jesus, que não seja simplesmente falar daquilo que eu vivo, ou falar daquilo que me faz levantar da cama todos os dias, então existe algo de muito errado naquilo que eu conheço de Deus, ou naquilo que as pessoas esperam que eu conheça de Deus. Como eu posso buscá-lo, como eu posso querer conhecê-lo, se eu não busco essa intimidade com Ele? Como eu posso querer falar dEle se eu não conheço? E como eu posso conhecê-lo se eu não o busco, se eu não leio, se eu não me atento aos louvores, se eu não dedico tempo e tempo de qualidade a Ele? Como eu posso conhecê-lo se talvez todo o meu sacrifício diário seja totalmente voltado para outras coisas, se não para o Evangelho? Se eu não abro mão de 10, 15, 20 minutos do meu dia para me dedicar à leitura bíblica, se eu não abro mão de 1 hora do meu dia para me dedicar a ouvir louvores, ou ouvir pregações,
Ouvir algo que me edifique, que me faça ter mais sede, que me faça conhecê-lo mais? Se eu posso falar desse amor, como eu posso falar do sacrifício dele, se eu não tenho coragem de sacrificar pouco tempo da minha vida? E eu não vou nem entrar em outros assuntos, como finanças e em outros momentos. Em breve, nas outras perguntas, eu vou falar sobre isso. Mas como eu posso me preocupar em falar de sacrifício se eu mesmo não entendo que o meu louvor, e o meu louvor como um todo, é todo o sacrifício que ele precisa? Eu sei, você pode ser desafinado como eu, não saber cantar, mas não é desse tipo de louvor que ele está falando. Eu sempre falo para as pessoas que eu tenho oportunidade de falar sobre o louvor, que o louvor nunca nasce aqui, e muito menos aqui. O louvor ele só vai sair pela boca no momento que ele explode no coração daquele que está aqui na frente. Por isso, esse ministério é tão importante. Por isso, é dado tanta ênfase para ele. E por isso muitos vivem louvores passageiros. Porque deixam de queimar aqui, para começar a queimar aqui só. E o louvor quando queima aqui, e quando ele explode aqui, e aí sim ele sai pela boca, esse é o louvor que Deus quer, esse é o louvor descrito em Hebreus. E é esse o sacrifício que Deus quer. Que o sacrifício dele, em momento algum, seja esquecido no seu dia a dia. E que a graça alcançada através dele seja tudo que você precisa para sair da sua cama e amá-lo de maneira incondicional. Isso me leva à terceira e última pergunta. Como podemos contaminar o sacrifício? Malaquias capítulo 1, verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Hebreus capítulo 13, 10 vai dizer que temos um altar do qual os sacerdotes no tabernáculo não têm direito de comer, pois este altar foi santificado pelo próprio Jesus Cristo. Então, antes de perguntar a Deus como temos desprezado o seu nome ou como não temos sido bons exemplos para todos, nos preocupemos em manter o nosso altar puro, pois o preço dessa pureza foi o sangue de Jesus vertido no madeiro. E aqui vem talvez um dos maiores problemas daquele povo: confundir adoração com serviço. Confundir estar na presença de Deus e estar dentro do templo. Traçando um paralelo bem simples, o que Deus quer de nós é o que Ele queria nos tempos de Malaquias: uma adoração sincera e um altar limpo. Estar no templo, como dentro em breve nós vamos estar, é o que menos importa. Hoje, se você estiver focado, se essa palavra estiver entrando no seu coração, se você tiver tirado meia hora do seu tempo, do domingo, para ouvir aquilo que Deus tem para falar com você, esse é o sacrifício que Deus quer de você. Isso é aquilo que Deus quer para manter o teu altar limpo. É isso que Deus quer para manter o teu sacrifício puro. E como eu mantenho o meu altar limpo? Não existe outro caminho que não seja a soma de duas coisas: confissão sincera de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e a busca interminável pela santidade. O melhor de tudo é que você pode começar ambos hoje com as duas. Hoje você tem a oportunidade de começar com as duas. Só vai depender de você. Apenas uma se você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então seu objetivo é a santidade. Mas não como os hebreus entendiam lá em Malaquias, ou os fariseus no tempo de Jesus. E falar de santidade, muitas vezes é confundido de falar em prisões. As pessoas simplesmente confundem viver em santidade como viver em uma prisão. Quando, na verdade, a santidade não te aprisiona em nada, como alguns possam imaginar. Colossenses capítulo 2 é uma aula sobre isso.
A gente não tem tempo para discutir isso, mas fica como dever de casa, o dever do teu sacrifício, ler Colossenses capítulo 2 e o 3 também. Mas em resumo, a santidade não está preocupado com aquilo que você toca, come ou bebe, ou estar dentro da igreja, mas preocupado em visões e profecias. A liberdade do Evangelho é ter uma raiz tão profunda do conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, que a liberdade dele vai transbordar da sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão enxergar liberdade. As pessoas vão olhar para você e vão enxergar um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente realmente livre. Só você perguntar aos viciados em álcool, cigarro ou sexo, se realmente, quando eles estão consumindo qualquer coisa desse tipo, se realmente eles se sentem livres, ou se livre é você que escolheu não viver isso aí. Mas um bom resumo do que é viver livre e santo, continuando a leitura de Colossenses, vai estar lá no capítulo 3, do verso 12 e ao verso 15. Já estou terminando, mas eu quero que você preste muita atenção nesses versos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se profundamente da compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. E o texto vai continuar falando de casamento, filho, culto. Tudo ao seu alcance, tudo a seu dispor, tudo para manter o seu coração e o seu altar realmente limpos. Eu quero orar por você, primeiro por isso, para que hoje, você que já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas talvez esteja vivendo um aprisionamento através de coisas que tenham tirado a sua santidade, ou de coisas que te afastam da santidade, ou coisas que cismam de voltar à sua mente para te acusar. Eu quero orar com você para que você seja realmente livre disso. Para que realmente você possa se sentir livre, liberto, e que você possa olhar para frente sem essas acusações. E quando o acusador vier, porque ele vai vir, porque é a função dele te acusar, é a função dele estar levantando contra você, a gente viu isso numa pregação anterior, lá em Zacarias capítulo 3, é a função dele te acusar. E quando ele vier, você vai dizer assim, cara, aparta-te de mim, velho. Porque eu não tenho mais nada com isso. Hoje eu realmente sou livre. Então, ora comigo. Senhor Jesus, Pai, livra-me desse mal, Senhor. Se o que me prende hoje seja o vício no cigarro, seja o vício na bebida, Senhor, seja o vício no sexo, na pornografia, seja o vício em qualquer coisa que seja, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Espírito Santo hoje liberte o meu coração, Pai. E na autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu liberto teus filhos, ó Pai. Eu liberto cada servo teu, Senhor, que está se arrependendo nesse momento, Pai. E entregando uma adoração sincera a Ti. Entregando um louvor sincero a Ti de arrependimento. Entregando um louvor sincero a Ti, Senhor, dizendo que é fraco. E que hoje ele se arrepende, e que depende da Tua força, depende do Teu convencimento, depende do Teu Espírito Santo para vencer essa luta diariamente. Então o Espírito Santo de Deus invade esse coração, enche Teu filho, Senhor, com um óleo fresco, com um óleo novo, um óleo de renovo, Senhor. E que encha o Teu servo de maneira completa. E que esses vícios caiam por terra na autoridade do nome de Jesus. E que aqueles que se sentiam aprisionados, hoje sintam-se verdadeiramente livres, porque você é livre. Em nome de Jesus. Amém e amém.
E eu queria ler um último texto, antes de eu ir embora, que também está lá em Hebreus, capítulo 10, versos 5 e 10. Diz assim: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste de holocaustos e ofertas, pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então você é livre no sacrifício de Jesus. E nunca mais, deixe que Satanás te aponte qualquer coisa que te prendesse e que te acusasse, em nome de Jesus. E a segunda coisa, que faz parte dessa dicotomia, é crer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você não tenha tomado essa decisão ainda. E hoje eu te convoco a tomar essa decisão. Eu vou orar com você. E se no final dessa oração você nunca tenha aceitado a Jesus, eu quero que você entre em contato com a gente. Mas primeiro deixa eu orar. Pai, faz morada no meu coração, Jesus Cristo. Espírito Santo, fala comigo. Eu renego agora todas as artimanhas de Satanás, todo o pacto que eu tenha feito com Satanás, de maneira voluntária ou involuntária, eu renego agora em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, faz morada em mim. Espírito Santo, habita o meu coração. Me ajuda a te conhecer, me ajuda a ter vontade de ler a Tua Palavra. E quando eu ler a Tua Palavra, fala comigo. Em nome de Jesus, eu renego todo o meu passado e declaro Jesus Cristo hoje como Senhor e Salvador da minha vida, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu te convoco a entrar em contato com a gente. Vai aparecer aqui o telefone do acolhimento, ou você pode entrar em contato através das nossas redes sociais, através do chat aqui do YouTube ou do Facebook. Só não deixe de entrar em contato com a gente quer te conhecer, a gente quer orar com você. Se você já tinha feito essa oração há muito tempo atrás e se desviou por algum motivo, também entre em contato com a gente. A gente quer muito te conhecer, quer muito fazer parte da sua vida, quer muito te ajudar, quer muito orar com você. Que você tenha um domingo abençoado, um resto de noite abençoada. Eu quero te convocar a curtir esse vídeo, né? Vai lá no nosso canal, clica lá em curtir, se inscreve no canal, clica no sininho, se inscreve para receber nossas notificações, acompanha a gente lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né? Acompanha os pastores, tem sempre palavras abençoadas para você, tá? Eu acho que eu não esqueci nada, então é isso. Tenha uma noite abençoada de novo, tenha uma semana abençoada, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que dentro em breve possamos estar vivendo tudo isso juntos, tá? Um beijo, fiquem com Deus.